Yuri, tem outros tem recortes, mais um recorte que a gente já vai falar agora, que é o de religião. Também um segmento, a segmentação que o IPESP faz por religião. E aí os três grupos, católico, evangélica e outras religiões, ou que declaram não ter religião. Aí para a gente já começar, de que tamanho de contingente que a gente está falando? Entre os católicos, a maioria da população, 52%. Dos evangélicos, deixa eu pegar a minha cola aqui, o IPESP... Tá quase com 40. 24%. No nacional, a base do IPESP é menor. E 25 aqui. Então, a gente está falando metade da população ali e a outra metade para cá. E aí, o que a gente percebe ali? Entre os católicos, essa vantagem, o fato de Lula ter essa vantagem bem expressiva, 9 pontos, entre metade da população, mostra, é uma das explicações também para ter essa vantagem. Quando a gente pega aqui, vou pular os evangélicos para a gente se ater depois. Entre os que declaram outras religiões ou não ter religião, aí a gente nota aqui, ou que não sabem, não dizem, não responderam qual religião tem, ampla vantagem de Lula, mas a gente está falando de 1/4 da população, é um segmento menor. Entre os evangélicos aconteceu o mesmo fenômeno que a gente viu entre os mais ricos. Havia uma vantagem de Lula e Jair Bolsonaro conseguiu fazer o X, passou na frente e abre essa vantagem de 11 pontos percentuais. Aqui, e aí você tocou num ponto importante, Dani. Cada instituto acaba fazendo a sua amostra, lembrando que a gente está sem censo feito pelo IBGE desde 2010. Então, a base que os institutos têm para fazer, por exemplo, esse diagnóstico de religião está defasada. Cada um vai adotando a partir das suas percepções, a partir de outros estudos do IBGE. Tem gente que acha que, de fato, os evangélicos já chegariam a quase 30% da população. Tem uma certa variação nisso. Mas esse X ficou muito evidente. Na verdade, aqui no caso dos evangélicos, além de Bolsonaro ter avançado, feito essa passagem, mas também houve um crescimento do ex-presidente Lula, mesmo entre esse segmento, quando se comparar com o início do ano. Na verdade, não houve o X aqui. Na verdade, Bolsonaro estava na frente e Lula conseguiu avançar um pouco. Onde houve uma vantagem que era menor e cresceu foi entre os católicos na série histórica do IPESP. O Bolsonaro melhorou aqui, é isso? Não, Lula melhorou. Lula melhorou. Tá. Exato. Aqui, entre os evangélicos, houve um crescimento, mesmo tendo essa vantagem grande de Bolsonaro, houve um momento que se aproximaram mais, mas se pegar desde o início do ano até agora, Lula tem mais pontos, uma pontuação maior do que registrava no início do ano. Bom, o que a gente está vendo aqui, então, primeiro, o presidente segue e ficou a cargo da primeira-dama, fala claríssimo para esse grupo, né? O que a gente chama muito no jargão, nos jornais, no jornalismo, que é o tom messiânico, né? Ficou por conta de Michele Bolsonaro, a luta do bem contra o mal. É o que explica esse Ele discurso. é o escolhido de Deus. Isso, para mim, explica exatamente do que se trata. É quando você trata um político, um determinado candidato, como alguém que é ungido. Praticamente você volta à monarquia, né? É o que baliza não é racional, o conceito. É emocional a escolha. E as monarquias todas, a crença que fundamenta a monarquia, aquela crença de que determinada família ela representa, né, o espírito, a força, enfim, a divindade, né? Então é quase como remete a isso mesmo, bem lá atrás. Isso ficou bem a cargo dela porque quer falar que Bolsonaro não quer perder essa fatia. Exato. E falando aí de valores, família, etc e tal, quem sabe crescer um pouco mais aqui. Yuri, quem não tem nenhuma religião ou está em candomblé, espírita, quantos são esse aqui grupo? Mais ou menos 1/4 do eleitorado. Na amostra do IPESP, esses dois núcleos são semelhantes, o grupo dos evangélicos e o grupo de outras religiões. De novo, tem institutos que adotam uma parcela um pouco maior para o grupo evangélico, vai até 27%, alguns chegam mais perto de 30% na hora de elaborar a amostra. Nessa amostra, o IPESP jogou ali, quanto que eu falei? 24%. Isso. E 25%. Está explicado, então, porque desse investimento nesse discurso em trazer a primeira-dama, que é evangélica, fala línguas, tudo isso, né, frequenta a igreja. Desse investimento está claro aqui, para manter essa dianteira, se der diminuir ainda mais Lula, que o Yuri estava falando, pontuando bem, Lula está desempenhando melhor aqui do que desempenhava no início do ano. Bolsonaro avançou mais. E a gente lembra por quê? O que aconteceu do começo, na verdade, do fim do ano passado. André Mendonça? Sérgio Moro. Sérgio Moro tinha um eleitorado forte aqui entre os evangélicos. Quando ele sai da corrida, esse eleitorado já acaba se decidindo, uma boa parte dele, por Jair Bolsonaro. Maravilha, querido. Muitíssimo obrigada.